Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia. Os dois textos principais aqui, vamos estar lendo Mateus, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Ontem eu creio que foi bastante interessante, né? O pastor que pregou na vigília, o pastor William, ele falou muitas coisas maravilhosas, né? E dentre elas ele acabou contando um testemunho que, segundo ele, ninguém sabia. Mas ia ficar sabendo por causa da internet, né, irmão? Amém? Ele disse isso aqui em cima do altar, né? Então, coisas tremendas que Deus faz. Amém? E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Quem crê, diga amém. Amém. Você crê que ele é o mesmo de verdade? Amém? Amém? E ele está neste lugar. Eu não sei qual a tua necessidade nessa noite, como você chegou até este lugar. Nós nunca podemos esquecer que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E a nossa alma, ela passa por muitas situações. Igual o nosso corpo físico às vezes sofre com a mudança de clima, não acontece isso? Acontece não? Tem várias, né, as estações do ano, e o nosso corpo, o nosso organismo, às vezes ele sofre com isso. E a mesma coisa é a nossa alma. A nossa alma, ela tem sede, ela tem fome, ela tem necessidades. E só Deus pode preencher o vazio da alma. A gente vê, por exemplo, o salmista Davi. Ele é uma pessoa, um grande homem de Deus, uma pessoa que fez toda a diferença na história. E ele passou por muitos problemas. Não tem quem serve a Deus, quem vive nessa terra, que não passa por problema. Mas a gente sempre tem que lembrar que existe alguém, um ser sobrenatural, superior, que está acima de todas as coisas e que cuida de nós nos mínimos detalhes. E esse ser é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. Às vezes acontece aquele momento que você acha que você está sozinho, que tudo está perdido. E aí esse Deus manifesta. E esse Deus nós não podemos esquecer. Ele está conosco todos os dias. E cada momento que a gente passa, tipo as fases da vida, né, que eu estou acabando de falar, das situações que a gente vive situações diferentes, necessidades diferentes, mas em toda ela tem um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. E às vezes a gente esquece, irmãos, nós como humano, a gente esquece disso. A gente esquece dessas coisas. E às vezes a gente procura socorro em um lugar que a gente jamais terá resposta. Ou às vezes acaba buscando socorro no lugar errado. Porque nós como cristãos, querido, nós temos que entender, eu estou fazendo uma introdução, mais ou menos do que eu vou pregar. Nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. Mas nem sempre a gente consegue viver esse extraordinário. Às vezes a gente, como a gente ouve muitas pessoas falar da roda gigante, uma hora a gente está lá em cima e outra hora de repente a gente está lá embaixo. Isso acontece com todo ser humano. Mas nós não podemos esquecer que para viver o extraordinário de Deus, tudo isso são experiências para nós crescermos na fé. Como eu ministrei aqui na quinta-feira, a prova da nossa fé. Nós somos provados todos os dias. E quando eu passo nessa prova, nesse teste de Deus, Deus pode contar comigo. Porque Deus quer o melhor para mim. Mas eu tenho que entender isso. Amém? Diga para o seu irmão, Deus te chamou, irmão, para viver o extraordinário de Deus. Eu peguei duas palavras, né? Inclusive eu ministrei uma palavra sobre esse tema muito tempo atrás, não foi nem aqui em Mogi Guaçu.
É lógico que a mensagem não tem nada a ver com aquela que eu preguei, mas eu usei as mesmas duas palavras. Eu intitulei assim: chamados para viver o extraordinário. Fomos chamados para viver o extraordinário, mas o ordinário sempre irá nos perseguir. Extraordinário e ordinário são duas palavras totalmente opostas. Eu até coloquei aqui o significado: extraordinário, excepcional, fora do comum, acima da média, vamos dizer assim. Ordinário, sem destaque, medíocre, comum, não faz diferença. Quem consegue entender? Eu, no meu entendimento, todos nós, quando não conhecíamos o Senhor, a maioria vivia uma vida simples, uma vida comum, uma vida praticamente quase sem destaque algum. Mas quando a gente conhece o Senhor, a gente tem essa possibilidade de viver o extraordinário de Deus. Não é fácil viver o extraordinário. Não é fácil ser uma pessoa de destaque, mas não é impossível. Porque tudo isso tem uma palavrinha que a gente usa muito, né? Não tem como usar, que é a fé. A fé, ela faz toda a diferença para você viver o extraordinário de Deus. A própria palavra vem do termo extra, é algo a mais. É algo para sobrepujar, é algo para sobrar. Isso é excepcional, fora do comum, não é algo comum. E aqui eu peguei 2 textos da palavra de Deus que o Senhor Jesus fala conosco. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 15 primeiro. Vamos ler sobre a mulher cananeia. E depois nós vamos ler Marcos 4, se você já quiser deixar no gatilho. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Não tem momento assim? Tem momento que você clama e que você pensa até em desistir e você acha que Deus não está falando nada. Você não ouve Deus falar. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Marcos capítulo 4. A partir do versículo 39 ao 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Fale comigo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E agora vamos dizer o que ele disse para a mulher lá de Mateus. Diga comigo: grande é
a tua fé? Você viu dois textos. Jesus questionando que os discípulos eram tímidos e não tinham fé. Tendes fé em Deus? Ou onde está a sua fé? E para aquela mulher, Jesus engrandeceu aquela mulher. Porque a fé nos torna grande. A fé nos faz viver o extraordinário de Deus. Jesus diz para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé. E a gente nota que aquela mulher, ela passou por um problema muito grande ali, de decepção. Porque de repente ela já tinha ouvido falar de Jesus, e ela jamais imaginou que quando ela chegasse perto de Jesus, Jesus não ia nem recebê-la. Jesus nem recebeu aquela mulher, nem ouviu a sua palavra. De tanto que o texto nos diz que os discípulos dizem para ele: mestre, tipo assim, parece que o senhor não está vendo essa mulher que está aí atrás, ela está perturbando. Faça alguma coisa por ela, despede ela, atende ela. E aquela mulher, ela realmente se humilhou. E ela reconheceu que ela estava diante de um Deus. Quando eu reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez, a minha insignificância diante desse Deus, sabendo que só Ele pode mudar o meu estado de miséria, Ele faz aquilo que eu preciso. E essa mulher sabia que se ela não fizesse aquilo, de repente, Jesus jamais iria ouvir a sua necessidade. Aquela mulher não olhou de maneira nenhuma para a sua nacionalidade, que ela era, por exemplo, de uma nação onde naquela época o povo era tudo fluente. Ela era grego, fenícia. Os gregos tinham naquela época um status totalmente elogiado e engrandecido pelas pessoas, pela sua sabedoria, pela sua eloquência. Aquela mulher não viu isso, ela não olhou para isso. Ela reconheceu o seu estado miserável. E ela sabia que diante dela estava a resposta que ela precisava, mas que ela precisava se humilhar diante dele. Quantas vezes, irmãos, que a gente passa por situação que nós não temos coragem de humilhar, de reconhecer que a gente não consegue, se Ele não estiver conosco. E aquela mulher insistiu, porque uma pessoa que tem fé não desiste. Na primeira tentativa que ele tenta que não dá certo, ele não desiste. Diga assim: desistir, irmão, é para os fracos. Nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. Agora, quem desiste não vai viver o extraordinário. Porque o extraordinário está sempre na ponta, está sempre na cabeça, não está embaixo. E no momento que às vezes eu estou passando por um teste, por uma prova de Deus, eu estou embaixo. E quando a gente está embaixo, a nossa visão, ela é totalmente humana. E Deus não chamou o crente para enxergar na ótica humana. Deus chamou eu e você para nós enxergarmos com os olhos iluminados, que foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que olhar na ótica do Espírito, e a ótica do Espírito só enxerga o extraordinário. Amém? Aquilo que você está passando, que eu estou passando, que para mim e para você de repente é o fim, ou de repente é uma situação que não tem conserto, Deus já sabe o que aquilo vai acontecer lá no fim, se eu e você permanecer aguardando o sobrenatural de Deus. Amém? Então aquela mulher, ela não desistiu. Jesus chegou a dizer para ela: mas eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo, eu não tenho nada a ver com os gregos. Eu não tenho nada a ver com você. E não é justo eu tirar o pão dos filhos para dar para você, para dar para os cachorrinhos. Aquela mulher foi chamada de cão.
E ela disse: sim, Senhor, eu concordo com o Senhor. Mas os cachorrinhos também comem debaixo da mesa do seu Senhor. Aquela mulher desceu, de repente, ao estado mais baixo de uma pessoa possa descer. E nós, irmãos, hoje estamos numa posição totalmente elevada. Os irmãos pararam para entender isso? Porque que eu e você fomos chamados para viver o sobrenatural? Pregando esse texto aqui, essa mulher, ela não fazia parte da promessa de Deus. Nesse texto ela não fazia. Ela não tinha direito de sentar na mesa. Eu e você estamos ao redor da mesa. Você consegue entender isso, não? O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. E nos fez pessoas diferentes para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário de Deus. Só que quando eu olho para as adversidades, eu jamais vou conseguir viver o extraordinário. No Evangelho de Marcos, no segundo texto que nós lemos, os discípulos desesperados, porque quem entra em desespero não sabe exercitar a fé. Fé não é desespero, fé é acreditar. Fé é crer que tem alguém acima de mim e de você que está vendo a nossa aflição e que está cuidando de nós. Pastor, mas eu não estou enxergando, eu não tenho nem percepção do que está acontecendo. Você não tem que ter percepção, você tem que crer. Fala para o seu irmão, você não precisa saber de onde vem, irmão. O importante é que vem. Às vezes a gente não fica imaginando, mas será de onde vai vir? Quando é na área financeira, a gente fica lembrando de alguém que tem muito mais condição do que a gente, não é assim? Será que não vai vir daquela parente que eu tenho, que tem tanto dinheiro, ou daquele amigo que eu conheci, que eu já fiz até um certo favor para ele, né? Será que ele não vai ver a minha situação? Irmão, não acontece dessa maneira. Diga assim: o jeito de Deus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Mas Ele sabe, Ele está no controle. Amém? Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E os discípulos desesperados. Aí Jesus chegou para eles e falou: ué, por que vocês são tão tímidos? Eu não disse para vocês que vocês iriam colocar a mão sobre o enfermo? Ia comer ou beber alguma coisa que estivesse até envenenada e vocês não iriam morrer? Que vocês iriam falar novas línguas? E os sinais iriam seguir a vocês se vocês crescem? E por que vocês estão tímidos? Isso acontece conosco. Por que estamos às vezes tímidos diante das situações que são colocadas na nossa frente? O crente, nós temos que entender, irmão, que nós não nascemos para viver somente o hoje, o agora. Não. A nossa vida, ela tem que permanecer diante de Deus, mesmo mediante as dificuldades. Impedimentos você vai encontrar na sua caminhada. Portas fechadas você vai encontrar na sua caminhada. Tudo para fazer você e eu parar. Mas se eu fui chamado com essa promessa de viver o extraordinário, eu tenho que buscar de Deus uma mudança dentro de mim. Porque não tem como viver o extraordinário com os mesmos hábitos que a gente tinha antes de conhecer o Senhor. Eu até escrevi aqui: os velhos hábitos, maus costumes, o fantasma do passado
ensino errado do pai e de mãe, tradições familiares. Você já viu quanta gente fala assim: ah, não, meu pai fazia isso, eu vou continuar fazendo, minha mãe fazia isso. Aí às vezes você vai olhar, você que está num outro nível espiritual, aí você vai olhar, você vê o que aquela pessoa fazia, era totalmente fora do que a palavra de Deus ensina. Diga assim: tradição, irmão, não muda ninguém. Deus quer fazer o novo de Deus na sua vida. E para o novo entrar, o velho tem que sair. Para o novo entrar, os maus hábitos têm que sair. Os maus costumes, o aprendizado errado. Irmão, por que todos nós chegamos na igreja adorando idolatria? E acreditando num santo pendurado num pau, numa parede, feito de madeira, feito de gesso, feito de pau. Por que a gente chega na igreja acreditando nisso? Porque os nossos pais faziam isso. Mas eles não aprenderam a fazer isso estudando a Bíblia, não. Isso vieram através de tradição. Ensinamento errado, coisa que Deus abomina. Deus abomina isso. Deus não se agrada disso. Mas por que a gente fazia? Porque a gente não conhecia. Quando você foi chamado e que o Espírito Santo abriu a sua mente, abriu os seus olhos espirituais, aquelas escamas caíram. E você passou a enxergar a possibilidade para viver o extraordinário de Deus. O que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficaram, e eis que tudo se fez novo. Mas isso é verdade? Só ler o versículo resolveu. Eu vim para a igreja, estou em Cristo, tudo ficou para trás, tudo mentira. Isso é conversa furada. O versículo está escrito assim, mas essa mudança depende de mim. Se eu quero buscar essa mudança, eu tenho que entrar diante de Deus. Eu quero, Pai, que esse versículo se cumpra na minha vida. Tira de mim os velhos hábitos, tira de mim os velhos costumes, tira de mim o aprendizado errado que eu tive, porque eu quero viver o extraordinário. E se eu estiver com a velha bagagem, não tem como viver o melhor de Deus. Não tem como viver. Porque a bagagem antiga não vai deixar. A bagagem antiga, ela não tem visão espiritual, ela só enxerga terrenamente falando, e tudo que é terreno é pequeno, é passageiro. Paulo fala para nós lá em Colossenses capítulo 3, agora que vocês estão em Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque as coisas que são terrenas, elas são passageiras. E a nossa bênção, o extraordinário, não vem daqui, vem de lá. Diga assim, a última palavra vem de Deus, em meu favor. Você pode aplaudir esse Deus, Ele está cuidando de você. Ele está zelando de você. Ele sabe do que você está passando e do que você precisa. Ele sabe. Ele sabe. Agora o que acontece? Para viver o extraordinário eu tenho que ouvir uma palavra dessa no domingo e chegar em casa e continuar fazendo as mesmas coisas que eu estava. Não, eu tenho que mudar. Diga assim, quem quer viver o extraordinário de Deus tem que buscar a mudança. E só o Espírito Santo pode trazer isso através da minha comunhão com Ele. Só isso. Só o Espírito Santo pode trazer essa mudança através da comunhão. Irmão, eu costumo dizer que Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso, uma coisa simples. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque eu toquei no assunto, né? Que Deus abomina os maus costumes, a idolatria que a gente adorava antigamente sem conhecer Deus. Eu creio que a idolatria é mais ou menos assim que Deus sente. Eu estou falando como que eu acho que Deus sente. Porque nós, como humanos, sentimos assim. Vamos supor que a irmã Iraci faz um bolo maravilhoso, gostoso, irmã Iraci. Nós já comemos um bolo lá assim, né? Na casa da senhora.
E aí o irmão Manuel chega lá e come aquele bolo e saboreia. E aí vai agradecer a vizinha. Como que a senhora ia ficar? Viu? Ela mata ele. Agora você acha como que Deus fica? Ó, presta, olha aqui para mim. Deus me dá o ar que eu respiro. O sangue que é a vida que corre na minha veia. Me dá condições, possibilidade de viver o extraordinário. Tira meu nome que estava com o passaporte comprado para o inferno. Escreve no livro da vida. E aí eu vou adorar uma idolatria, um pedaço de pau de madeira que está morto, dependendo de mim ajudar ele. Lembra quando a gente chegava na igreja e tinha um senhor morto deitado dentro do caixão, tudo cheio de batom, que as mulheres beijavam ele? Ele estava precisando de ser ajudado por nós. O que ele ia fazer por nós? O próprio nome fala senhor morto. Então isso é idolatria, querido. O seu Deus é vivo. Você consegue entender isso, não? Diga assim, eu sou vivo e sirvo um Deus de vivo. Entende isso? Pastor, só tá... Não, eu estou falando a verdade para abrir a sua mente, para você entender que o seu Deus não está pregado lá, querido. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. E Ele pode fazer você e eu viver o extraordinário de Deus. Não é ser uma pessoa, Deus não quer, Jesus não chamou você para você ser uma pessoa comum. Uma pessoa medíocre, uma pessoa desprezível, não. Deus chamou você para sentar junto com os príncipes. Isso não quer dizer riqueza, não é nada disso não, querido. Não é riqueza que eu estou falando aqui não. Porque nós vivíamos no lamaçal do pecado, no monturo, diz a Bíblia. Monturo é lugar de jogar lixo, as coisas que não prestam, que a Bíblia fala. Era lá que eu e você vivia. E Ele foi lá e tirou eu e você de lá e nos deu um nome. Te deu um nome, colocou dentro de você o Espírito dEle. E diz para você assim, Maria, José, Joaquim, Amarildo, hoje eu estou te dando uma nova vida, uma possibilidade de viver o extraordinário de Deus. Sabe o que é isso? Isso é viver o extraordinário de Deus. Você não pode aceitar menos do que isso, porque você foi escolhido no meio de uma multidão. Pastor, mas por que eu estou aqui hoje? É porque essa palavra era para nós, era para mim e para você. Tem irmão que não está aqui, de repente não era para ele. Porque Deus ama você. E Ele quer fazer você viver o extraordinário. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? É para Ele. Preparar para viver o extraordinário. Isso tem que se tornar uma mudança diária. Tem que haver perseverança, resiliência e persistência. Apocalipse 21:5. O que está escrito lá? Eis que eu faço nova todas as coisas. Diga assim, Deus quer fazer algo novo dentro de mim. Todos os meus costumes, hábitos errados que me tirava 100% da presença de Deus, Ele quer mudar isso. Ele quer fazer algo novo. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: eis que eu faço novo todas as coisas, disse o Senhor Jesus. Essa palavra é dele. Faço novo. Faço novo todas as coisas. Querido, eu quero ler um texto aqui para abrir a sua mente. Para abrir a sua mente. Para você nunca mais aceitar a viver o ordinário. A ser uma pessoa comum. A ser uma pessoa qualquer, não. Você não pode, pastor, o senhor está ensinando nós a ser prepotente? Nós não, querido, eu estou ensinando você a ocupar a posição que Jesus chamou você para ocupar. Amém? O que ele falou? O diabo veio, igreja,
para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, igreja, para que vocês tenham vida, e tenha essa vida em abundância. Essa é a vida de Deus, é a vida eterna que eu e você já temos a partir do dia que nós aceitamos Jesus. Eu não tenho a vida eterna somente quando eu morro e quando eu parto daqui, não. A Bíblia diz que quando eu aceitei Jesus, eu já aceitei a vida eterna. E a vida de Deus está em mim. Essa vida me leva a viver o extraordinário de Deus. Você consegue entender? Então você não pode ser uma pessoa qualquer. Se é uma pessoa que você chega numa casa, as pessoas lá estão descabelando. Você tem que chegar lá e fazer o quê? Você tem que levar a palavra de socorro. Você tem que levar a palavra de mudança, está dentro de você. Porque você foi escolhido. Você tem a solução, está aí dentro. Isso é viver o extraordinário. Você tem a solução que o mundo precisa. Mas eu tenho que entender a minha posição. Paulo deu um exemplo para nós, querido. Desculpando até a expressão. Ele deu um exemplo mostrando tudo ou nada. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu creio, ou eu não creio. Porque você escuta todo mundo falando, eu tenho a maior fé do mundo. E aí você olha para a pessoa, como que uma pessoa pode ter a maior fé do mundo? Não deixou nada para nós. O infeliz pegou tudo para ele. Tem toda a fé do mundo, toda. Não sobrou nada para nós. Isso são coisas que a gente aprende errado na nossa caminhada. Se eu tenho fé, eu tenho que viver uma vida de fé. E as pessoas têm que enxergar em mim essa fé. E essa fé tem que sair do papel e funcionar. Porque senão é conversa furada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas falta tudo. Não está errado um negócio desse, isso é incoerente. Então Paulo mostrou isso para nós. Eu tenho que entender, irmão, a minha paternidade. Eu tenho que saber aonde eu nasci. Se alguém está em Cristo. Você viu que aí está uma pergunta. Se alguém está. Porque tem alguém que pode não estar. Se alguém está em Cristo. Jesus estava tratando com os discípulos. E estava tratando com a mulher cananeia. A mulher cananeia tinha, grande é a tua fé. Jesus deu um joinha para ela. E para os discípulos, cadê a tua fé? Cadê? A timidez, acabou com a fé de vocês? Cadê? Então nós temos que entender que isso é fé. É você acreditar quando ninguém acredita. E não importa o que acontecer, você não vai olhar para a esquerda, não vai olhar para a direita. Se eu fosse olhar para a circunstância, eu já tinha parado faz tempo. Mas eu acredito no Deus que me chamou, no Deus que me escolheu, que tirou meu nome do livro do inferno e colocou no livro da vida. Esse é o Deus que eu e você servimos. E Ele não é um Deus medíocre. Não é um Deus mequetrefe, Ele é o Deus todo-poderoso. Amém? Abre Gálatas capítulo 5, por gentileza. É o último texto que eu vou ler. Irmãos, vocês não vão ficar chocados a hora que vocês lerem essa palavra. Porque isso aqui tem que levar nós para um choque de realidade. Porque se não levar a gente para um choque de realidade, a gente não acredita na Bíblia. Porque se a Bíblia é o meu manual de regra de fé, eu tenho que acreditar no que está escrito nela. Sim ou não? Tem ou não tem, igreja? Tem. Eu fui chamado para isso e você também foi chamado para isso. Amém? Gálatas capítulo 4. Eu falei 5, perdão. Na minha Bíblia está na página aqui do 5, eu fiz confusão. Gálatas 5. Para variar. Irmãos, está filmando, hein? Amém?
Acharam aí? Gálatas 4, a partir do verso 21, irmão, preste atenção no que está escrito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi-vos a lei. Ó, o ponto de interrogação, vocês estão debaixo da lei, mas vocês não ouvem a lei. Porque está escrito que Abraão teve dois, um da escrava e o outro da... Irmão, daqui saiu as duas nações. A nação da fé e a nação incrédula. Isso é muito forte esse texto, irmão. Isso aqui é o que Paulo escreveu. Isso aqui não é o pastor Amarildo inventando, não. Aqui nasceu a nação da fé e a nação incrédula. Continua. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a... Ó, o escravo nasceu segundo a... A carne acredita no céu? Não. A carne vive o ordinário. A carne não vive o extraordinário, porque ela não crê no sobrenatural de Deus. Não crê, irmão. Ela não acredita. Ela só acredita no que ela enxerga. Ela não crê no invisível. Aí ele continua. Mas o que era da livre por promessa. Amém? Diga assim, eu tenho a possibilidade de viver a promessa e de viver extraordinariamente o melhor de Deus. Só que aí é possibilidade. Possibilidade, eu posso e às vezes também não posso. Consegue entender? Continuando. O que se entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos, está vendo aí? Aliança, concerto é aliança, duas alianças. Uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão. Diga assim, Agar gera filhos para a escravidão. Amém? Que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai. O monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Diga assim, eu sou filho da Jerusalém espiritual. Eu sou filho da promessa de Sara. Eu não posso, eu tenho que entender isso aqui. Eu não sou filho de Agar. Eu não sou filho de Agar, eu sou filho de Sara. E filho de Sara é filho da promessa. Tem que viver o melhor de Deus. Só depende de mim. Só depende de mim. Deus já fez. Aqui está a aliança, aqui está o pacto. Continuando. Onde eu parei? Porque está escrito, já está escrito lá na Bíblia, lá atrás, lá no Velho Testamento, no Pentateuco. Alegra-te, estéril, que não dás a... Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Oh, aleluia! Aqui Paulo estava dizendo para mim e para você, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Eu não posso aceitar ser filho de Agar. Não posso aceitar ser da descendência de Ismael. Não, eu sou da descendência de Isaque. Eu sou da descendência da promessa. Aí ele continua. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre.
Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? É para Ele. Diga assim, então eu tenho que aprender a lançar fora todo sintoma de escravidão, porque eu fui chamado para ser livre. O Senhor Jesus disse que se o Filho me libertou, eu sou livre. Você consegue entender o que é isso? Irmão, isso é tão sério. Analisa bem, eu vou dar um exemplo aqui de um cigarro. Analisa um cigarro do tamanho desse dedo. Cigarro pega a pessoa. Eu vou falar que o cigarro é um personagem. Eu estou dando para ele, tornando ele como um sujeito. Aí ele diz assim: me pega, me acende e me fuma. Aí você fala: não, mas eu estou largando. Eu estou largando, mas isso, o cabelo está assim, ó. Irmão, você viu o que um vício faz com a pessoa? Quer te levar para a escravidão. Mas você é livre. Quem está entendendo? Como que eu vou viver o extraordinário sendo um ordinário? Sendo um comum? Sendo um medíocre? Se Ele me deu a oportunidade de ser grande. Querido, não é ser grande financeiramente, não. Eu conheço muita gente grande, milionário, bilionário, que tem a vida pior do que a nossa. Mas é aquela vida de liberdade em Cristo. Que quando seu joelho sentado na cama, em pé, dirigindo, dentro do carro, aonde você está, o Espírito Santo conhece você, porque você não é filho da escrava, você é filho da livre. Você foi chamado para dizer para a cocaína, para o crack, para o cigarro, para a cachaça, para todo o vício que prende você: eu não dependo mais de você, você não depende mais de mim, eu não sirvo mais você. Eu sou livre, eu sou extraordinário, eu fui chamado para dominar e não para ser dominado. Você consegue entender o que é ser extraordinário? Isso é ser extraordinário. Está dentro de você, querido. O problema é que a gente obedece à alma. A alma é Maria, vai com as outras e quer te levar para os lugares piores. Você tem que obedecer ao Espírito que está dentro de você, que nasceu de novo. Ele quer levar você a viver o extraordinário de Deus. E se você não fizer isso, você não vai viver o extraordinário de Deus. Eu não vou viver o extraordinário de Deus. Irmão, viver o extraordinário de Deus é algo tão maravilhoso, tão tremendo. Eu já contei isso aqui, mas o Espírito Santo trouxe na minha mente para me contar de novo agora. Eu formei em teologia, fiz curso de escatologia, fiz seminário, um monte de curso, vários cursos, vários, um monte de cursos. E eu não conseguia pregar. A palavra não saía na minha boca. Quando eu ia pregar, parecia aquelas metralhadoras que mascam as balas. Não sai nada, masca tudo. E não saía nada. Eu tinha tudo na ponta da língua. Quando me dá uma oportunidade, não saía nada. Não saía nada. E eu cantava, louvava a Deus com meu irmão. E nós saímos para fazer a obra de Deus. Eu pregava, mas pregava na marra. Não saía nada. E eu estava na cidade de Anápolis. Acho que no segundo ou no terceiro andar, nós estávamos pousando numa igreja que tinha acho que 2 ou 3 andares. No último andar tinha aquelas beliches. E um monte de lugar para a gente dormir, mas só estava eu e meu irmão. Era época que não era época que tinha trabalho, tinha nada lá. Nós estávamos lá só para dormir lá. E eu estava dentro daquele quarto, eu dormindo numa cama bem longe dele, porque ele roncava demais, acho que eu também roncava. Então nós dormíamos bem longe para um atrapalhar o outro. Tinha lugar para escolher. Ele falou: você dorme virando lá, Amaral, e eu durmo aqui. Aí nós ficou bem longe. De cá eu escutava quando eu acordava. Parecia um CBT. Conhece aquele CBT, não? Companhia Brasileira de Tratores. Roncava bonito. E não deixava dormir, né, irmão?
E eu não sei quem roncava mais, se era eu ou se era ele. Que a gente não sabe se ele ronca, né? Mas a gente nunca escuta, né? Não é engraçado isso, não? A gente nunca escuta, está sempre dormindo, né? Como é que você vai escutar? Aí eu falei assim, sabe como é que eu comecei a fazer? Já fazia tempo, uns 3 meses, quase 6 meses que eu fazia isso. Eu colocava a Bíblia aberta no chão e eu joelhava com a cabeça em cima da Bíblia. E eu falava, Espírito Santo, coloque essa palavra na minha boca no momento que eu for pregar. Solta a minha língua, Pai, para que tudo que está no meu conhecimento que o Senhor me deu, como está escrito em João 14, 26, o Senhor nos faria lembrar todas as coisas. Faça isso comigo, Pai. Tem misericórdia, eu só quero pregar a Tua palavra. Eu não quero atrair glória para a minha honra, não é para o Senhor mesmo. E aí, irmão, nesse dia, eu estava lá 3 horas da manhã, com a perna para cima e eu cabeça dentro da Bíblia, agachado. Analisa a posição, trem feio. Mas eu estava assim, me humilhando, com a cabeça lá, em cima dela. De repente, irmão, entrou um clarão tão forte dentro do quarto, que eu li a Bíblia na página que estava aberta, sem acender a luz. Só para você entender o que Deus é poderoso para fazer. Eu estou contando isso porque Ele chamou você para viver o extraordinário. Mas às vezes a gente não acredita. O nosso cotidiano faz tirar de nós o extraordinário. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim, meu filho, hoje eu estou te dando o dom da minha palavra. Onde você abrir a Bíblia, você vai pregar. E eu nunca mais tive dificuldade de pregar. Não sou um pregador eloquente, com português perfeito, não estou dizendo isso. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha dúvida, eu não tinha coragem, não saía, era travado. E aonde eu passei chegar desse dia para frente, Deus começou a operar extraordinariamente na vida dos outros através da palavra. E continua fazendo isso até hoje. Fala para o seu irmão, irmão. Fala aí, irmão, pelo amor de Deus. Fala para ele, irmão. Deus não quer que você viva somente o que você está vivendo. Ele tem algo a mais. Ele tem algo para levar você a um nível superior, para viver o extraordinário. Ele quer tirar você dessa dimensão que você se encontra. Ele quer levar você a conhecer o sobrenatural do céu. Amém, querido? Você pode aplaudir esse Deus? Ele quer levar você a conhecer o sobrenatural do céu, conhecer as coisas que estão lá. Não sei se você já leu, abre aí 1 Coríntios, rapidinho, já estou terminando. Olha o que ele quer fazer com você, 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 2. Acharam aí? Estou esperando os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2, eu amo demais esse texto. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não, que o ouvido não, que não subiram ao coração do... Olha aqui para mim agora, dá uma olhada. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, quer dizer que isso é coisas que eu não conheço. Não é coisas que está aqui na terra que eu conheço, que eu posso apalpar e pegar com a minha mão, não. Olha onde isso está. São as que Deus preparou para os que o amam. Dá uma olhada. E como ele vai fazer isso vir até mim? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Dá uma olhada. Porque o Espírito penetra, entra onde eu e você não conseguem entrar. Todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Oh, aleluia. Diga assim, o extraordinário que Deus quer que eu viva está dentro dele, e só o Espírito Santo
pode penetrar e trazer para a minha vida. Amém? Demonstre o teu amor. Está aqui, para aqueles que o amam. Isso aqui, irmão, é revelação do céu, que Paulo deixou escrito através do Espírito Santo. O Espírito Santo penetra dentro de Deus e traz o sobrenatural de Deus para mim e para você. Entende isso, querido? Então você crê que Deus chamou você para viver o extraordinário? Você crê? Eu queria convidar para vir aqui diante do altar só quem essa palavra falou com você. Pastor, eu quero viver o extraordinário. Eu não vou aceitar mais ser uma pessoa comum, não. Eu quero viver o extraordinário. Se você crê, vem diante desse altar. Estou chamando você aqui, Deus pode visitar você aí. Mas eu quero que você venha aqui em sinônimo de rendição diante desse Deus. Não é diante do pastor Amarildo, não é diante da igreja Tempo da Unção do Espírito, não. É diante de Deus. Eu quero que você venha aqui diante desse altar.